Mas ok. Ficaremos nas nossas 4 operações normais, nas 4 operações usuais, e agora pensaremos nas voltas delas, tá bom? Pensaremos nas operações inversas. Se você explica soma para alguém e você não explica subtração, que é o inverso, qual que é a graça? Se você ensina a pessoa a ir do ponto A até o ponto B, mas não ensina a pessoa a voltar para o ponto A, a encontrar a sua casa de volta, a explicação do caminho teve algum sentido? Eu estou ficando filosófico, mas ok. O que eu estou querendo dizer é que é importante a gente saber ir e voltar, né? E saber manipular os números de mais jeitos. Então, ao contrário da soma, em que você começa num ponto, né? Vamos supor que você tem aqui 3 mais 4. Você começa num ponto e sobe de volta e continua subindo. Como é que eu faço para sair desse resultado e voltar para onde eu estava? Começando no 7, como é que a gente faz para voltar para o 4 ou para voltar para o 3? É o seguinte, para voltar para o 4, a gente precisa fazer alguma coisa com o 3. Né? A gente precisa tirar o 3, certo? E para voltar para o 3, a gente precisa tirar o 4. Né? Então faz sentido que a gente estabeleça contas reversas a que a gente estabeleceu anteriormente, para a gente voltar para os nossos termos separados, para as nossas funções originais, que eram, né, o 3 e o 4, que nos resultaram no 7. A gente pode voltar para qualquer um dos passos do caminho. 7 menos 3 igual a 4, 7 menos 4 é igual a 3. Faz sentido que esse menos seja o contrário, seja começar no número e contar para baixo, né? Então você pega o 7 e você conta 3 para baixo, tá? Você tem 7 e você conta 6, 5 e 4. Beleza, você contou 3 para baixo, chegou no 4. Ótimo. Então a primeira operação inversa não é nem a subtração. A primeira operação inversa é contar para trás. Faz sentido, né? Porque você está revertendo a contagem. Se a gente pensar numa operação inversa como uma operação que reverte o efeito da outra, o que reverte a contagem? Você contar para trás. Descontagem. Gostei do termo. Descontagem. Eu vou botar entre aspas porque é um termo novo, né? Neologismos aí sendo criados pelo chat, muito bem. E a gente também já descobriu que a gente tem a subtração, a descontagem repetida. Mas a subtração ela vai nos trazer um problema, porque até agora a gente estava tratando com os nossos algarismozinhos, com os nossos númerozinhos, bem bonitamente. A gente estava tratando com os números naturais. Por que os números naturais? Porque eles são, né, estão presentes na natureza aí, 0, 1, 2, 3, 4, 5, números inteiros positivos, os que a gente está habituado a lidar. Só que quando você começa a mexer com subtração, você tem coisas do tipo 3 menos 5. Tá, me digam aí, quanto que é 3 menos 5? Se eu tô no 3 e eu conto 5 para baixo, que é a nossa definição de subtração, né? Descontar repetidamente. O que eu tenho? Eu não tenho um número, né? Não é um número, tipo, eu não posso pegar, né, na natureza, no mundo, pegar 3 coisas e remover 5 dessas coisas. Não existe isso, não tem como. Isso não é um número natural. Ó, menos 2 é um número, tá? É um algarismo, é um símbolo, ele representa uma quantidade. Mas que quantidade? Uma quantidade negativa, uma quantidade inversa das quantidades naturais? Aqui você tem o grupo dos inteiros, que é um Z por algum motivo bizarro. A matemática é engraçada. O que o grupo dos inteiros tem? Ele tem os números normais, né? O 0, o 1, o 2, etc. Mas ele também tem o menos 1, ou sei lá, o menos 15, todos os números positivos e todos os números negativos.
a gente vai perceber que cada um dos inversos dessas operações, cada um dos inversos vai nos trazer para números novos. Você tem multiplicação, que é a soma repetida. Como é que eu posso fazer então para voltar aos blocos iniciais? Se eu quiser pegar o 20 e chegar no 4, se eu quiser chegar no 20 e chegar no 5, como é que eu faço? Eu faço divisão. Olha só. Divisão. Por quê? Porque você está dividindo um número em vários grupinhos, certo? Olha só. Porque aqui, o que você está fazendo? Você está pegando 5, mais 5, mais 5, mais 5. Então, originalmente, você tinha 4 grupos de 5 e você juntou. A divisão, ela pega e desfaz esse processo. Por isso que ela é uma operação inversa. Ela desfaz essa junção de grupinhos. Então, ela separa, ela divide os números de volta nos grupinhos que os formaram. Você pode representar a divisão com: estou dividindo 20 em grupos de 4. Quantos grupos eu preciso? Tá? Então, você está dividindo 20 em grupos de 4. Então, você vai somando 4, mais 4, mais 4, mais 4. Eita. Mais 4 até você chegar em 20. 4, 8, 12, 16, 20. Opa, cheguei em 20. Quantos grupos eu fiz? 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Beleza, 5 grupos. Então a nossa resposta de 20 dividido por 4 é igual a 5. Até agora, todas as operações inversas, elas têm sido... O objetivo delas tem sido chegar nos blocos que construíram a operação original. Então, na operação de multiplicação aqui, você tem esses dois blocos, o 5 e o 4, que fizeram chegar no 20. E agora a gente pega o 20 e a gente tenta chegar em cada um desses blocos de maneiras diferentes. Mas a gente descobre que a operação que a gente tem que fazer para chegar nesses blocos é exatamente a mesma, que é justamente a divisão. E agora na divisão, a gente vai encontrar números que não são inteiros, né? Eles justamente são fora desse grupo aqui, do grupo dos inteiros. Se a gente pegar, por exemplo, querer dividir 10 por 3, o que quer dizer que você quer dividir o 10 em grupos de 3, certo? Então eu vou pegar 3 mais 3, ok, isso aqui dá 6, não deu ainda, vamos mais um, 9, opa, ok, 9, e, ué, 3 mais 3 dá 6, mais 3 dá 9, mais 3 dá 12, passamos. Quer dizer que a nossa resposta de quantos grupos de 3 eu vou conseguir dividir o 10, ela está em algum lugar entre 3 e 4. Então ela tem que ser um número que não é 3 e também não é 4. Então quer dizer que não vai ser um número inteiro. Tá? A gente vai ter que ampliar a nossa noção de número para algo chamado números racionais. Que é um quê? Por algum motivo, também não sei. Não me perguntem, eu também não sei porque que é um quê. Mas, os números racionais, eles incluem também os mesmos números. Eles incluem 0, eles incluem 1, eles incluem o 5, eles incluem o menos 3, eles incluem o 18, sei lá, ou menos 18. Mas eles também incluem essas coisinhas aqui que a gente chama de frações, ou números fracionários, ou números racionais, justamente, porque eles são uma razão entre dois números. Né? Dividir um número entre outro é tirar uma razão. Né? Essa é uma razão entre os dois números. Então, por isso que a gente chama de números racionais. Ou você tem a forma decimal desse número, que é 3,333, blá 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 blá. Continuando sempre, porque você nunca vai conseguir chegar num resultado exato. Por quê? Porque é esse número aqui que você precisa multiplicar por 3 para obter 10. Agora a gente vai precisar falar de um negócio complicado. Porque agora a gente tem a nossa maravilhosa exponenciação. 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. 3 vezes 3, que é 9. Tá? Então, beleza. Temos que 3 elevado a 2 é 9. Como é que você reverte o 9 para chegar nos blocos que construíram isso aí? Até agora, todas as operações resultaram em uma operação inversa, tá? Que é a operação que a gente faz para voltar
para um dos blocos. Só que aqui vocês vão ver que vai ter uma coisa um pouco diferente. Por exemplo, aqui você tem a base, que é um 3, e você tem o expoente, que é quantas vezes esse 3 vai ser multiplicado por ele mesmo. Só que esse 9, para a gente voltar para o 2, vai ter uma operação. Para a gente voltar para o 3, vai ter outra operação. Então, a operação de expoente, a operação de potenciação ou exponenciação, ela vai ter dois tipos de caminhos para a gente fazer, ou seja, duas operações inversas. A primeira é a raiz. Raiz. Ou a radiciação, tá? Que você escreve desse jeito aqui. A raiz quadrada de 9, ou a raiz segunda de 9, é 3. Tá? Então, o que a gente está usando aqui? A gente está usando um dos números, né? Vamos ver aqui, tem dois blocos que formam o 9. A gente está usando um dos blocos com uma operação para achar o outro bloco, que é o que a gente fez com todas as outras operações, sabe? 3 vezes 2 igual a 6. Então, o que a gente faz? A gente usa o resultado, uma operação e um dos blocos para achar o outro bloco, sempre. Tirar a raiz quadrada de alguma coisa é a mesma coisa que elevar algo à potência inversa. Porque aí o que você vai fazer? Você vai ter altas propriedades das raízes com as potências para elas poderem se relacionar. Tá? Isso é bem legal. E agora? Qual que é o outro jeito de achar? Como é que a gente parte do 9, aplica alguma coisa envolvendo 3 e descobre o 2. Vamos lá. O log é uma operação que assusta muita gente, mas que não é nada mais do que essa operação aqui. Uma operação que faz você descobrir qual é o expoente que você precisa elevar um negócio para chegar num resultado. Tá? E no caso, o log base 3. Por que base 3? Porque o log ele é uma pergunta simples. Tá? Ele é uma pergunta de 3 elevado ao que dá 9. Sabe? E no caso, o 3 é a base e o 9 é o resultado. É só isso. O log na base 3 de 9 é o quê? Qual que é o número que você precisa levar 3 para chegar em 9? É 2. Quantas vezes você teve que multiplicar um número para chegar no resultado que você quer? Vamos pegar agora, então, esses grupos de números que a gente fez aqui e vamos tentar descobrir se a raiz e o log faz a gente chegar num grupo novo. Esse número aqui, a raiz segunda de 2, ou a raiz quadrada de 2. A gente provou que a raiz de 2 não é racional. Talvez eventualmente depois que eu falar de álgebra, depois que eu falar um pouco sobre os conjuntos e tal, talvez eu repita essa prova para que a gente possa entender melhor. Mas tem outras versões dessa prova, dessa demonstração na internet por aí e em outros livros, então se vocês quiserem ver com um pouquinho mais de explicação, vocês podem ver. Mas a questão é, a raiz de 2 não está presente nos inteiros, porque claro, não é inteiro, mas também não está presente nos racionais, o que quer dizer que a gente tem que inventar um grupo novo. O que vai acontecer? Tem um grupo que chamam os números irracionais. Por que eles chamam irracionais? Porque eles não vêm de uma razão, né, de uma divisão. Se você juntar todos os números racionais e irracionais, você acaba com um negócio chamado os números reais, que são todos os números da reta numérica. Tá? Então você tem todos os números inteiros, aí você tem os números racionais, e aí você tem os números irracionais, que são os números que não vêm de nenhuma divisão, de nenhuma razão. Por exemplo, a raiz de 2, ou por exemplo, o nosso querido π, né? Etc. Que são números que não vêm de uma divisão. A gente chega em todos os números, são todos os números da reta numérica. Então você tem uma reta, e você tem, sei lá, um 0 aqui, aí você tem um aqui, aí você tem o 2 aqui, blá 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 blá, e tem pra lá. E aí aqui você tem o menos 1, aqui você tem o menos 2, blá 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 blá.
isso tem para lá. O que acontece? Qualquer número, qualquer ponto dessa reta, qualquer pontinho que você parar para analisar, ele vai pertencer aos números reais, tá? Porque, por exemplo, se eu parar exatamente no 1, opa, o 1 é natural, lindo, não preciso de mais nada. Mas se eu parar, tipo, no -2, o -2 não é natural. O -2 é inteiro. Tá, beleza, porque ele é negativo. E se eu parar, tipo, no meio, né? 1/2 aqui. Ele não é inteiro. Não, ele não é natural. Não, mas ele vem de uma divisão. De uma divisão de 1 por 2. Mas eu posso parar também, tipo, no raiz de 2. Que é mais ou menos 1,4 ali, 1,41, não sei o que, não sei o que. Esse raiz de 2, ele não é inteiro, claro que ele não é inteiro. Ele não é racional, porque ele não veio de uma razão, mas ele pertence aos números reais, que são todos esses números juntos. Gente, eu acho que eu vou terminar essa live por aqui. A gente tá com 2h30 quase de transmissão e eu queria falar um pouco sobre as relações de igualdade, né, que é essa última operação, ou essa última relação entre os números, que é a relação de igualdade, mas acho que ia demorar um pouquinho demais e talvez seja interessante fazer uma próxima live, um próximo episódio só sobre equações, tá? Só sobre igualdades e o começo de álgebra e como mexer com as equações e essas coisas, sabe?